E aí, pessoal? Eu sou o M. Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Na partida de hoje, vocês devem estar pensando aí, pô, hoje o vídeo é curtinho, geralmente as partidas são mais longas, né? Os vídeos duram mais. Mas é isso mesmo, pessoal. A partida de hoje, ela é curtinha, é uma miniatura, mas assim, é uma das miniaturas mais famosas da história. Então, por isso que ela tá na nossa série. Eu acho que é uma partida que todo mundo deveria conhecer. Além de tudo, é uma partida bem legal, mesmo ela sendo muito curtinha, e foi jogada num Blitz, ó. Vocês podem ver aí, partida Edward Lasker e Thomas, jogada num Blitz em Londres, em 1912. Antes, fazer um esclarecimento aqui. Edward Lasker é um jogador e Emanuel Lasker é outro. Quando a gente vê aqui o Lasker campeão mundial, o segundo campeão mundial, é o Emanuel Lasker. O Edward Lasker, ele não era nem parente do Emanuel Lasker, apesar deles serem contemporâneos e deles já terem se enfrentado. Né? Só compartilhavam o mesmo sobrenome, só isso. Mesmo assim, o, o primo não reconhecido do Lasker, do Emanuel Lasker, vamos dizer assim, ele conseguiu estampar o nome dele na história do xadrez jogando essa partidinha de Blitz que ficou muito famosa. E a gente vai ver o porquê. Ele não conseguiu o mesmo impacto na história do xadrez que o primo rico dele, né, o Emanuel Lasker, mas a gente vai ver por que ele entrou para a história com essa partida Lasker e Thomas. Então essa partida começa com peão dama, D4, e aí as pretas jogaram E6, uma ordem flexível, cavalo F3, e aqui joga F5, não joga D5, né? Aí a gente tem a abertura holandesa. O Edward Lasker aqui joga cavalo C3, é um lance curioso, G3 ou C4 são muito mais jogados, mas ele tem um plano claro em mente, que é jogar cavalo C3, aí quando o cavalo F6, bispo G5, e aqui as pretas jogaram bispo E7. Se o nosso amigo aí, o Thomas, quisesse uma posição fechada e sólida, ele poderia jogar D5 aqui, para evitar o que as brancas fizeram. Porque quando jogou bispo E7, o Edward Lasker ele joga bispo toma F6, bispo toma F6, e já manda E4, e abre o centro aí. Ele dá o par de bispos, mas já abre a posição rápido para explorar o desenvolvimento dele, né? Ele tem mais peças no jogo. F por E4, cavalo por E4, e agora as pretas jogaram B6. Aqui, uma continuação bem normal, bem natural, seria jogar algo como bispo D3, roque pequeno, ou quem sabe até bispo D3, bispo B7, dama E2, roque pequeno, e aí as brancas rocarem grande. É bem ambicioso esse plano, e é interessante, porque lembra uma posição de francesa ali, onde tem roques opostos, e o branco pode tentar atacar na ala do rei. O Edward Lasker, lembrando que era uma partida blitz, claro, né? Ele tinha um plano bem claro de ataque aqui, mas ele começou isso com um cavalo E5, depois de B6. Aí a primeira ideia dele é a seguinte: se jogar bispo B7, ele tem um cheque em H5 aqui que ganha na hora. Porque depois de G6, cavalo por G6, HG6, dama por G6, e as brancas recuperam a peça sacrificada em F6, né? Então fica super ganho. Por isso as pretas jogaram roque, aí bispo D3, bispo B7, e agora ele joga dama H5. Esse é um lance nada discreto, né? É uma jogada nada discreta. Ele claramente está querendo concentrar um ataque em H7, aí com a dama e o bispo. A única coisa que ele precisa aqui é ter um ataque descoberto desse cavalo, do cavalo de E4. Aqui, as pretas não jogaram a melhor forma. O Thomas aqui ele comete um erro, né? A melhor continuação seria bispo toma E5, aí D por E5 e torre F5 agora. Isso seria o fino, assim, seria a melhor continuação para as pretas, porque ele ataca a dama e vai ganhar o peão de E5 aqui. Dama G4, torre por E5. Não dá para as pretas tentarem, assim, criar um ataque. Não é possível. Eu acho que ele não jogou bispo toma E5 porque ele ficou com medo de, por exemplo, cavalo F6. Cheque, né? Só que cavalo F6, torre toma F6. E aí o rei tem as casas F7 e F8 e ele escapa do ataque de mate. Outro lance que também não funcionaria aqui depois de bispo toma E5 seria cavalo G5. Que cavalo G5 parece que vai dar um mate ali em H7, né? Parece que já tá certo, assim, já tá garantido. Porém, tem H6 primeiro.
E aí ganha um tempo crucial, um tempo que serve pra parar o ataque das brancas, aí as pretas ficam ganhas, fica com muito material. Mas, como eu disse, esse era um blitz, né? Eles deviam ter ali entre 5 e 3 minutos, devia ter muito pouco tempo. E aí o Thomas, percebendo a ameaça do adversário, ele joga dama e7 nessa posição, para tentar defender o ataque das brancas. Só que dama e7 é um erro. E agora eu quero que vocês tentem descobrir qual foi a jogada brilhante aqui do Edward Lasker. Jogam as brancas. Bom, tem duas jogadas que eu acho que são muito óbvias, que chamam a atenção rápido aqui nessa partida, né, nessa posição. Cavalo por F6, a gente pode pensar, não, por que não é cavalo por F6? Afinal, eu faço o ataque descoberto que eu tô querendo ali, em H7. Só que isso revela a ideia das pretas. O Thomas, ele tava esperando aqui o cavalo por F6 para ele poder jogar G toma F6. E aí a gente vê que a dama tem uma utilidade, né? A dama defende a casa H7. Então não tem mate, mas as brancas vão ter que tirar o cavalo agora, e aí as pretas se organizam. E o jogo continua. Mas aí também dá pra pensar, tá, mas e por que não então cavalo G5? Cavalo G5 é outra forma de atacar H7, né? Se bispo por G5, dama por H7 é mate. E se joga H6, bispo H7, rei H8. E cavalo G6 dá um mate bonito nesse rei lá em H8. Só que aí, justamente, depois de cavalo G5, o lance das pretas é G6. De novo, essa dama defendendo H7. E aí, um sacrifício aqui não vai levar a nada, né? Cavalo G6, HG6, dama por G6, dama G7. E as pretas se defenderam aí, tá tranquilo. Mas aí, o Edward Lasker, aqui vendo essa posição, ele percebeu que cavalo por F6 e cavalo G5 tinham defesa. Porém, ele encontrou um lance que o Thomas não tinha imaginado, justamente também por ser uma partida de pouco tempo, né? Uma partida blitz. Ele joga aqui dama por H7. Sacrifica a dama por um peão em H7. Quem aí pensou nesse lance? Se você pensou nesse lance, parabéns, você está em dia com a tática. Mas o ponto é o seguinte, as brancas sacrificaram a dama. Ok, rei por H7. E agora eu vou dar uma segunda chance aí para vocês calcularem como termina essa partida. Então tentem calcular aí de forma precisa os próximos lances. Como a partida terminou. A gente já tá aqui no momento decisivo, né? Eu avisei que era uma miniaturazinha. Bom, espero que vocês tenham calculado. Os primeiros lances da sequência são meio óbvios, mas depois, para finalizar a sequência, não é tão fácil assim, eu acho, né? Mas tudo bem, com um cálculo preciso dá para chegar lá no fim, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, o primeiro lance é cavalo por F6. Ele sacrifica a dama aqui, aí fica clara a ideia. As brancas sacrificam a dama para atrair o rei das pretas para cima. Vamos ver onde que vai terminar a jornada desse rei. Onde que ele vai parar aqui? Porque o ponto é que depois de cavalo por F6, que é um cheque duplo, né? É um cheque duplo com o bispo e o cavalo. O rei não pode descer. Se o rei volta aqui para H8, cavalo G6. Olha que mate bonito, né? Um mate que os cavalos tiram as casas do rei adversário. É um mate bem legal esse. Então, como não tem H8, esse rei vai para H6. Agora, como as brancas continuam perseguindo esse rei, né? Cavalo E, G4. É o cheque certo. Não cavalo F, G4. Cavalo F, G4 é o errado. Porque aí o rei tem a casa H5. Essa casa ele não teria com o cavalinho F6, mas ele tem com agora. Aí segue bispo G6, rei H4, G3, e o rei preto vai para H3. E acreditem, esse rei tá seguro em H3. As pretas estão ganhas. Aqui as pretas já estão melhores, porque o rei tá perfeitamente seguro em H3. Por mais estranho que possa parecer essa posição. Mas o Lasker aqui, o Edward Lasker, ele faz cavalo de E, G4, que é o certo. A gente vê que as peças brancas, elas tiram as casas do rei, né, do adversário. Tiram as casas G6, H7, H5. Então ele tem que vir pra G5. Aí, vendo essa partida hoje, eu descobri que tem uma solução diferente aqui. Ele jogou H4 na partida, para o rei continuar descendo. Mas também dava para ganhar com F4. Esse é um outro mate. Se rei H4, se tenta desviar do peão, G3, rei H3, bispo F1, bispo G2 único, e agora cavalo F2, e dá mate. Olhem que posição única, né? Que posição original. O rei em H3, o bispo em G2 e mate com o cavalo F2.
E se não desvia do peão, se joga rei por F4, aí G3. E o rei, ele pode ou voltar pra G5 e agora leva mate com H4. Ou ele avança mais, rei F3 e leva mate com roque. Roque pequeno mate. É outra coisa que você não vê todo dia, né? Um lado fazer roque e dar mate. Mas o Edward Lasker, ele calculou uma sequência que também terminava em mate, começando com H4. Rei G3, rei F4, G3. Esse rei tem que vir pra F3. Bispo E2. O cavalo de F6 agora tira a casa E4, né? Rei G2. Torre H2. E esse rei veio parar em G1. Olha a caminhada que esse rei fez, né? G8, H7, H6, G5, F4, F3, G2 e G1. Pra terminar aqui cercado pelas peças brancas e um mate de rei. Um mate descoberto. As brancas poderiam também dar mate com roque grande. Também seria um mate legal, né? Porque você mexe duas peças e dá mate. Mas tem uma certa elegância aqui no rei D2. Vocês vão concordar, né? Que tem uma certa elegância. Porque o rei sai do caminho da torre e a torre dá mate sem ter se mexido. A torre nem entrou no jogo. Ela nem entrou no jogo e mesmo assim ela que dá o golpe final aí, dá um mate no rei preto. Então, como a gente pode ver, essa partida não tem muitos momentos instrutivos, né? Ela não é uma partida instrutiva de conceito. Mas ela tem uma combinação extremamente bela, né? Uma combinação muito bonita, que é esse sacrifício de dama aí do Edward Lasker em H7. E depois ele continua aí fazendo essa atração do rei preto, essa longa jornada do rei que sai lá de H7 e vai tomar mate depois de capturar a dama. E vai terminar a jornada dele lá em G1, né? Levando um mate descoberto de rei, assim. Então, essa é uma partida bem legal. Eu quase esqueci de colocar ela na série, mas agora tá aí pra vocês verem. Edward Lasker e George Thomas. É uma partida bem famosa. Tem em todos os livros de tática, de cálculo. E por isso eu gosto bastante dela, né? O sacrifício de dama aí é muito, muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado aí da partida. Se você gostou da partida, não esquece de deixar o seu like aí pro vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse, né? Mais partidas da série, partidas que todo enxadrista deveria conhecer, e também os outros vídeos do canal. Deixa aí nos comentários, você já conhecia essa partida? O que você achou aí? Ou você não conhecia? O que você achou do sacrifício? Se tiver alguma sugestão pros vídeos aí, pro formato, alguma sugestão que vocês acham que vai deixar mais legal a série, pode mandar também nos comentários. Sugestões de partidas para aparecerem na série, pode deixar aí também, que a gente vai se falando nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. Então, valeu pessoal, e até a próxima.